E nós vamos abrir o programa falando do Flamengo, hein? O Flamengo sem forçar. Bateu o Nova Iguaçu por 3-0 no Maracanã. Aqui na pauta tem até a pergunta: selou o título? Para mim já selou. Não tem nem praticamente selou o título. O título já é do Flamengo, 3-0 no Maracanã, e vai entrar já nesse segundo jogo tranquilão. Se o Tite quiser também fazer algumas mudanças, visando aí Libertadores, pode mexer na equipe. 3 para o Flamengo, 0 para o Nova Iguaçu. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Na sexta-feira você disse: eu acho que o Nova Iguaçu não passa do meio de campo. Teve muitas dificuldades. E o Flamengo atropelou o Nova Iguaçu 3-0, Flávio. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. É muito desproporcional, né? Muito diferente. O Nova Iguaçu eliminou os outros, tal. Culpa dos outros, eles que se expliquem. Botafogo, o Vasco, o Fluminense. Não tem explicação pro Nova Iguaçu chegar na final do campeonato. Como não teve no Volta Redonda, no ano passado. Né? O Volta Redonda chegou na semifinal, então tem que se explicar. Esses times grandes é que tem que se explicar, porque o Volta Redonda esse ano não aconteceu nada, como ano que vem não tem mais Nova Iguaçu. Então não tem explicação. E o Flamengo é outro papo, né? O Flamengo seria muito favorito contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Botafogo, que será contra o Nova Iguaçu. Então não tem, imagina. Muito tranquilo, muito sossegado. Meteu 3-0, depois nós vamos discutir o lance do primeiro gol, que pode não ter sido pênalti, dá para discutir. Não muda nada. Se não fizesse aquele gol, faria outro. Se quisesse fazer mais, faria mais. São coisas diferentes. São patamares diferentes. É aquela história que eu falo dos estaduais, quando você mistura coisas desiguais. Então, o Nova Iguaçu seria um bom time, digamos, para uma 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, 5ª divisão para disputar o ano inteiro. Poderia até disputar, né? Brigar. Mas para a 1ª divisão, que é o nível do Flamengo, não dá. É muito desproporcional. E agora vão sair vários jogadores, né? Vai perder atletas. Vai sair, tá todo mundo vendo essa campanha do Nova Iguaçu. Não tem muito o que fazer também, né? Deve estar na 4ª divisão, se for o caso, vai jogar talvez algum jogo e depois já acaba. Então não dá nem para manter esses jogadores. Não tem. Agora, se ele tivesse calendário o ano inteiro, a conversa era outra. Sairia um ou outro jogador, Carlinhos, né, que acabou tendo uma nova oportunidade no Flamengo. Mas teria um time montado para jogar. Agora, qual a motivação do cara ficar lá se ele sabe que vai jogar meia dúzia de jogos e depois já não tem mais o que fazer? Então, é coisa desproporcional, coisa desigual. Quando é desigual, não tem jeito, imagina. O Flamengo vai ganhar de quanto quiser o segundo jogo, mas também não tem por que forçar muito, porque agora já começam os campeonatos para valer, né? Começa Libertadores, começa Brasileiro, e aí o papo é outro. E a primeira rodada vale os mesmos 3 pontos da última rodada, aí não dá para vacilar. E daqui a pouquinho nós vamos analisar. Eu acho que nós tivemos 2 lances polêmicos de arbitragem: o pênalti, como citou o Flávio, e também o gol anulado do Pedro. Até agora o VAR não me convenceu desse gol anulado do Pedro, e o pênalti eu também não sei se eu marcaria. Houve o contato? Houve. Mas eu acho que o Ayrton Lucas podia ter seguido na jogada, né? Ele cai depois, enfim. E o Pedro poderia ter cortado a unha, né? Na sexta-feira, tem um podólogo, corta a unha bonitinho. Não tinha sido anulado o gol. Mas, enfim, nada que, possa mudar ou que mudou o curso do jogo. Não, o Flamengo ganhou de 3-0, enfim, com esses lances aí, ou sem esses lances, o Flamengo teria vencido também por 3-0 ou até mais, pelo que jogou na partida de ontem no Maracanã. Daqui a pouquinho nós vamos analisar esses lances polêmicos de arbitragem, mas antes, analisando essa vitória do Mengão. Fábio Piperno, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Canelada. Flamengo 3, Nova Iguaçu 0. O GC tá aqui, coloca uma mão na taça. Não, já colocou as 2 mãos na taça, Piperno, não tem jeito. Boa tarde. Boa tarde, Pedrinho, mas esse GC, ele tá muito comedido. A única dúvida em relação a esse Campeonato Carioca, esse final, é se o time titular do Flamengo vai ou não tomar gol. No último jogo pode acontecer. O cara chuta uma bola de longe, desvia em alguém, igual a Ponte contra o Palmeiras, tava 5-0, o sujeito bate lá uma falta, desvia em alguém, né, engana o goleiro, gol. Mas o Flamengo está inaugurando uma nova modalidade de jogo de futebol no Brasil. É o amistoso que vale título. É o que está acontecendo agora. O time está lá treinando, né? O Nova Iguaçu fez um papel honroso. Eu entendo a finalidade desses times. Ele quer arrumar um calendário, quer jogar a Série D, joga. Para vários jogadores, muitos deles descartados aí por outras equipes, é uma oportunidade de emprego, então ele joga o estadual, arruma lá uma boquinha, lá o que fazer na Série D. E dependendo também do que o time fizer, ele até, nessa temporada mesmo, pode quem sabe, conseguir um emprego
no meio do ano, numa outra divisão, Série B, C. Eu vejo muito isso. Às vezes arrumou na A. Às vezes arruma na A, faz um jogo bom na Copa do Brasil, surpreende alguém. Tá. Fabrício, praticamente acertado com o Internacional, goleiro Fabrício. O zagueiro Sérgio Rafael, a caminho da Ponte Preta. Bill, outro destaque do time, pertence ao Dnipro da Ucrânia, está emprestado ao Nova Iguaçu. E Carlinhos fechou com o Flamengo. Além disso, Xandinho pertence ao Olaria. Iago tem contrato com o Fluminense. E Ronaldi chegou do Falcon de Sergipe. Então, assim que acabou o Paulista do ano passado, o Água Santa cedeu 3 jogadores ao Santos. Nenhum ficou, é verdade. Mas para eles, do ponto de vista profissional, foi bom. Nova Iguaçu, o Água Santa ganhou dinheiro. Está até construindo um centro de treinamento agora, né? Ou seja, melhorando aí a sua base. Um pouco disso aí é legal. Agora, eu vou falar uma coisa, né? Nesse amistoso que vale título, tem uma outra coisa que tem me chamado a atenção. Assim, um dia, passado aí o calor dessas 2 Copas do Mundo recentes e tal, a gente vai avaliar e discutir melhor a, digamos, contribuição o que é o Tite no futebol brasileiro. Independente do juiz de valor, se ele é bom, se ele é ruim e tal, se é o melhor ou não é entre os técnicos brasileiros, o Tite, ele é, e veja, não é só aqui no Brasil, não. Mesmo se a gente analisar técnicos da Europa, né, o Tite é, na minha opinião, um dos técnicos do futebol mundial que melhor enxergam a ocupação de espaço sem a bola. Então, o Tite, para mim, ele vai amadurecendo cada vez mais isso. E olha, no Corinthians da Libertadores de 2012 era assim, foi um Corinthians campeão invicto tomando 4 gols. Não tomou gol no Mundial de 2015, também era expert nisso. Na seleção brasileira, o Brasil não perdia para ninguém aqui na América do Sul. Ah, mas é a América do Sul. A América do Sul, sim, tem a Argentina campeã do mundo, né, por sinal. A Colômbia fez uma boa Copa de 18, o Uruguai fez uma ótima Copa de 18, e o Brasil raramente tomava gols. Isso é mérito da forma como o Tite enxerga ocupação de espaços defensivos. Eu também tenho críticas, porque aí amanhã o cara disse que o Tite é um dos melhores do mundo. Né? Não, eu também tenho críticas, acho que às vezes ele demora para dar respostas num jogo. Né? Acho que ele faz escolhas muito para lá de duvidosas, né? Saca o Vinícius Júnior e fica com o Rafinha. Tudo isso a gente pode discutir ao longo dos tempos. Mas o Tite agora no Flamengo vai mostrando de novo essa qualidade. Ele enxerga como poucos no mundo a questão de ocupação de espaço sem a bola, o que não é fácil. Você chegou a citar aí, né, Piper, não é um amistoso valendo o título, mas o Vasco, por exemplo, pegou esse Nova Iguaçu 3 vezes e não ganhou, né? São 2 derrotas, um empate. O padrão do Vasco é uma brincadeira. Fluminense não ganha clássicos desde o ano passado, quando derrotou o Flamengo na final. Ganhou do Nova Iguaçu, velho. Mas até aí, né, não ganhou, não ganha mais. Enfim, dos seus rivais, Flamengo, Vasco e Botafogo. Fluminense, desde o ano passado, desde aquela virada para cima do Flamengo, não ganhou mais clássicos. E o Botafogo, que pelo 2º ano seguido, disputa a Taça Rio. Então, a gente está falando do Flamengo, que enfrentou... Da Taça Rio. Mas a gente está falando desse Flamengo... Saiu da fila, então. Como se, sei lá, se o título tivesse caído no colo do Flamengo, caiu. Mas o Flamengo tem muito mais méritos que os outros, né? O Flamengo fez por onde, né? Chega com todos os méritos e merece levantar essa taça. Se os outros não conseguiram chegar, problema dos outros. Bruno Prado, muito boa tarde para você. A sua análise dessa vitória do Flamengo que atropelou o Nova Iguaçu por 3-0. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O título, claro, mais que decidido e com todo respeito ao Nova Iguaçu, antes mesmo do primeiro jogo. Eu não via nenhuma possibilidade do Flamengo perder o título para o Nova Iguaçu, mas é realmente curioso, né? Como o Flamengo bem, né? Que o Flamengo ano passado teve um ano tumultuado, um ano difícil. E teve vários tropeços. Perdeu o estadual pro Fluminense, depois de ter feito uma vantagem de 2-0 no primeiro jogo, como fez esse ano na semifinal. Mas aí a gente viu como já era outra coisa. O Fluminense nem ameaçou a classificação do Flamengo para a final, depois do Flamengo ter conseguido a vantagem. O Flamengo bem, ele é muito superior aos outros times do Rio. O Fluminense era o que poderia tentar incomodar, não conseguiu.
Mas o Vasco, o Botafogo estão tentando se refazer como SAFs. O Botafogo chegou a ter ótimos momentos no Brasileiro do ano passado, mas ainda é um início de um projeto, né, de times que vinham disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro com frequência. Não sei se vai funcionar a SAF do Vasco, a SAF do Botafogo, a do Vasco parece que está mais difícil. Mas mesmo que funcionem lá na frente, é uma coisa a longo prazo, não é uma coisa imediata. E o Flamengo já vem há alguns anos com um projeto muito forte, quando estabilizou o seu lado financeiro, né? Mudou tudo, passou a usar muito o potencial de arrecadação que tem o Flamengo, conseguiu equilibrar os seus problemas financeiros e passou a ser uma potência financeira do continente. E estando bem, não é fácil competir com o Flamengo. Poucos conseguem aqui no futebol sul-americano. O Palmeiras é um deles. E os outros são sazonais, né? O Flamengo e o Palmeiras estão sempre brigando. Aí tem ano que o Atlético Mineiro está bem, aí tem ano que o Fluminense está bem, aí outro ano pode ser o Inter, pode ser o São Paulo, pode ser o, sei lá, o Grêmio. Mas os que vão brigar com eles variam. Mas Flamengo e Palmeiras quase sempre estão ali. E o Flamengo, ano passado, ele teve problemas no campo mesmo, né? Fora de campo. Eu não estou dizendo que a diretoria do Flamengo é maravilhosa. Acho até que a direção de futebol é tão ruim quanto a maioria aí do Brasil. Mas ao lado financeiro continuava tudo ok no Flamengo. O Flamengo, ano passado, era também uma potência financeira, como já é há alguns anos. Mas aí teve problemas no campo, né? Que acho que começam na direção de futebol e se estendeu aos seus treinadores. Não que Vitor Pereira e Jorge Sampaoli sejam treinadores ruins. Não são, eles têm carreiras respeitáveis. Mas cada país tem a sua particularidade. Os dois chegaram a fazer bons trabalhos no Brasil. Para mim, o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians foi bom e do Sampaoli também, no Santos, no Atlético. Mas aqui no Brasil, esse lado da gestão de pessoas, ela tem um peso maior do que em outros lugares. Talvez por uma questão social, por uma questão cultural. E o Tite, além de ser um excelente treinador, né, o melhor brasileiro há mais de uma década, ele vai muito bem nessa questão da gestão de pessoas. Então, com um ótimo elenco, um treinador competente, sem nenhum problema de relacionamento, que no ano passado afetou bastante o Flamengo. Não quer dizer que todos amem o Tite. Gabigol, Bruno Henrique estão no banco, eles não devem amar tanto o Tite quanto o Cebolinha ama, por exemplo, porque o Cebolinha já jogou com ele na seleção e agora no Flamengo. Mas com técnico bom, com bom relacionamento pessoal entre eles lá, com o time que tem, no Carioca realmente não tinha adversário. E aí o Nova Iguaçu ficou em segundo lugar na primeira fase, foi o segundo time com o maior número de pontos, e depois eliminou o Vasco. Dá para fazer até um paralelo com o que acontece aqui em São Paulo. Depois a gente vai falar do Campeonato Paulista, mas a gente já falou várias vezes aqui. A Ponte Preta ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, pegou o Palmeiras, foi atropelado. Sim. O Novo Horizontino não tinha perdido para nenhum grande, inclusive para o próprio Palmeiras. Agora cai para o Palmeiras e eliminou o São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos. Fez um jogo duro com o Palmeiras, mas ganhou. Até acho que os times daqui dão mais trabalho. O Santos acho que vai dar trabalho para o Palmeiras na final. Mas dentro do normal, Palmeiras e Flamengo vão ganhar os seus campeonatos estaduais e vão brigar pelos campeonatos nacionais e sul-americanos. A gente falou do desmanche do Nova Iguaçu, o Novo Horizontino também. O Rômulo já foi para o Palmeiras. Tem um zagueiro do Novo Horizontino que está indo para o Corinthians agora, né? Tá todo mundo falando que está rolando negociação aí, enfim. Vai acontecer, porque foi o time de destaque do Paulistão, assim como o Nova Iguaçu foi o time de destaque, aí, sensação do Campeonato Carioca. Flávio Prado, mas Piperno destacou o Tite, o Bruno também. O Tite hoje, Flávio, é o melhor técnico do Brasil? Faz tempo, né? Faz tempo, porque ele tinha parado. Quando ele foi chamado para a seleção, ele era quase unânime. Acho que ele fez um trabalho muito bom na seleção brasileira. Ganhar a Copa do Mundo, velho, não é assim não é tão simples como se imagina. A espetacular Holanda de 74 não ganhou, o espetacular Brasil de 82 não ganhou, o espetacular Hungria de 54 não ganhou. Ganhar a Copa do Mundo e a Itália de 2006 ganhou. Tem muito, sabe? Tem muita coincidência, tem muito detalhezinho e tal. Mas o trabalho foi muito bom, foi muito bem feito. Uma prova disso é onde está o Brasil agora, na eliminatória, né? O sofrimento que está sendo. E o Tite volta de alto nível, pega um elenco espetacular. Tem tudo para fazer um trabalho maravilhoso. Eu acho que o Flamengo ele é o grande favorito a todos os torneios, como já foi dito aqui. E o Palmeiras,
não tem o mesmo elenco do Flamengo, mas ele tem uma longevidade de trabalho que pode dar ao Abel uma condição de competir de igual para igual, mesmo com um elenco não inferior, mas inferior. As opções do Palmeiras não são tão boas como as opções do Tite. Então eu acho que a briga vai ficar entre os dois e é aquilo que o Bruno falou mesmo. Pode aparecer um outro aí, uma surpresa qualquer, o que o Botafogo fez no ano passado, o outro pode fazer. Mas se fugir de Palmeiras e Flamengo, vai ser uma surpresa. Qualquer competição. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, muito dificilmente vai escapar de um dos dois essa competição. É o melhor técnico do Brasil hoje, Piperno, Tite. E o Nova Iguaçu, eu senti no jogo de ontem, não sei vocês, que tentou jogar de igual para igual com esse Flamengo, saiu mais para o jogo, mas pegar o Flamengo no Maracanã e tentar jogar de igual para igual com esse Flamengo, com essa organização que o Tite vem colocando nesse Flamengo, muito difícil. O time que for fazer isso esse ano vai perder pro Flamengo no Maracanã, a não ser que seja o Palmeiras. Se bem que o Palmeiras foi lá no passado e levou 3, né? Palmeiras do Abel levou 3. Ou um Galo, sei lá. Foi 3-0. O último jogo que o Palmeiras perdeu. O Palmeiras não perde um jogo há uns 5 meses. Esse foi o último. Olha, o Nova Iguaçu, eu tenho a impressão que o técnico do Nova Iguaçu faz um trabalho muito bom. Enfim, vocês já destacaram aqui os resultados contra os grandes. Ele deve ter chegado para os caras antes de começar o jogo e falou: gente, é o seguinte, agora nós vamos jogar também para nós. Vamos mostrar o nosso trabalho. Então, perder, a gente vai perder. A gente vai perder se ficar retrancado e se sair para o jogo. Então vamos tentar jogar. Então houve lá um momento que o rapaz bateu uma bola de fora da área, o Rossi teve que se esticar todo para mandar para o escanteio. As 2, 3 jogadas no final do primeiro tempo, rondando a área ali com algum perigo, ele tentou jogar. Eu acho que foi muito digno em relação a isso. E é por isso também que tem vários jogadores aí que estão sendo observados por clubes maiores. É isso. Veja, time de futebol tem que fazer isso aí. Time de futebol tem que tentar jogar bola. Pode parecer uma coisa óbvia, mas não é todo mundo que faz isso. Porque o normal seria ficar com os 11 lá atrás e tal. Se ele ficar com os 11 lá atrás, ele não vai perder pro Flamengo? Vai. Então, arrisca alguma coisa e vamos ver o que dá. Eu acho que em relação a isso, ele atuou de forma muito digna. Agora, a gente está falando do Flamengo favorito aí nas competições sul-americanas, né? Quase todos os torneios aqui na América do Sul, ao lado do Palmeiras. Imagina contra o Nova Iguaçu. É óbvio que ele já entrou em campo campeão, como eu disse antes. É um amistoso, são 2 amistosos que valem título. Agora, em relação ao trabalho do Tite, veja, para mim, tirando, claro, a seleção brasileira, esse é o melhor elenco que o Tite pegou na carreira dele. Esse elenco é melhor que o Corinthians de 2012, por exemplo. Claro que sim. Foi campeão por méritos do Tite, por conta de um belíssimo trabalho que ele fez, né? Então, esse não é só... Veja, o Tite no Flamengo não é só o cara que vai organizar o elenco, pôr esse elenco para jogar, esse belo elenco, como a gente já cantou aqui, pros e versa. É, sobretudo, um técnico que tem a chance agora de novos desafios, porque ele jamais treinou tanto jogador bom na carreira dele. Assim, eu acho que o Flamengo conseguiu finalmente trazer um técnico do tamanho do elenco. O elenco era maior que os técnicos que vieram até agora. Vitor Pereira, Sampaoli. Então, esses caras, eles fizeram bons trabalhos, sim. Mas no Brasil não tinha muito, sabe? O São Paulo fez um trabalho no Santos, foi muito bom, no Atlético também. Mas não era encarando esses elencos. Eles eram, sabe, os caras chegaram, o São Paulo chegou, o elenco já respeitou no Santos, tudo e tal. No Flamengo, os caras já, não, peraí, sabe, ganhou o quê? Também boleiro é assim, né? Ganhou o quê? Jogou onde? Esse paralelo que você está fazendo é o que aconteceria com o Abel. Se o Abel de 2020 chega no Flamengo de 22, 23, ele seria engolido. Mesma coisa, claro. E aí ganhou o quê? Jogou onde? Né? Aí o cara fica menor do que o elenco. E a direção de futebol do Flamengo, ela não dá respaldo nenhum. A partir do momento que o cara não segura a onda, ou então quer se impor de uma maneira ignorante, como foi o caso daquele preparador físico do São Paulo, que dá uma porrada no Pedro e tal. Aí você perde completamente qualquer condição de seguir trabalhando por lá. O Tite chega com 2 Copas do Mundo, com respeito total, com o último título mundial que um clube da América do Sul ganhou no passado e no futuro. Então, quer dizer, outro papo, velho. Ganhou o quê? Ganhou o Mundial, e você? Né? Disputou quantas Copas? Eu disputei 2.
Sabe essa coisa? Então ele chega com outro grau e o nível dele é muito alto como treinador e a gestão de pessoas dele é muito boa. Então tá tudo certo, deu tudo certinho. Hoje o Flamengo tem um técnico do tamanho do elenco e que se impõe. O elenco respeita o Tite. Mesmo aquele que não tiver jogando, se o Gabigol partir para uma briga direta com o Tite, ele vai ter problema. Se o Bruno Henrique partir para uma briga direta com o Tite, vai ter problema. Não é fácil você tirar o Tite. Tirar o Vitor Pereira não é tão difícil assim. Então, agora o Flamengo achou um técnico do tamanho do elenco que ele montou. O Abel Ferreira, a partir do momento que ele chega, ganha uma Libertadores, ganha uma segunda, ele passa a ter um tamanho para se impor. Ganhou o quê? 2 Libertadores. E você? Você já passa a ter uma dimensão diferente. Aí eu não estou nem olhando o nível do cara. O cara passa a ter alguma coisa, alguma história para contar, né? É isso que acontece com o Tite. Hoje o Flamengo tem um elenco cujo técnico tem o tamanho ou até maior que eles, que a maioria dos jogadores ou que todos os jogadores. Pegando aqui 4 estrangeiros que passaram pelo Flamengo. Domenech Torrent, Paulo Souza, Vitor Pereira e Sampaoli. Dos 4, não dá um Tite, né? Não dá um Tite. E o Tite tem mais moral do que os 4. Sim. O Domenech, o grande mote dele é ter sido auxiliar do Guardiola. Tá, auxiliar. Né? O Paulo Souza foi um monstro de jogador. Como técnico, nunca trabalhou em equipe de ponta, nunca chegou a conquistar títulos importantes. E o Vitor Pereira, a gente já falou aqui, e o de São Paulo é a mesma coisa. Então, e não tendo respaldo, né? Esse é o ponto. Sem respaldo. O Domenech, quando ele começou a tentar impor as ideias dele, foi demitido. Então você não tem respaldo nenhum. O Tite já chegou ganhando, passeando, né? Até agora, eu diria que o Tite nem estreou no Flamengo. Não foi testado até agora. Quando for testado, acho que ele vai responder. Mas até agora não dá nem para dizer que ele já foi testado. Até agora não aconteceu nada, né? O Flamengo praticamente não começou a temporada até agora. Terça-feira contra o Milionários fora. Você acha que já vai ser o primeiro teste, então? Já que você considera só Libertadores eu acho que o nível do... e Brasileirão e Copa do Brasil? Eu acho que o nível do Milionários não é o nível do Flamengo, mas aí já é diferente. Você já tem um jogo no exterior, um jogo por um campeonato enorme, aí a coisa é diferente. Você já começa a ter uma outra pegada. Mas eu acho que o nível do Flamengo é muito, muito acima do Milionários. Ele não deve ter dificuldade para ganhar lá, ou pelo menos pode ter até alguma dificuldade, mas deve ganhar o jogo lá, deve voltar com a vitória também. Mas aí você já começa... agora nós estamos disputando Libertadores, agora o buraco é mais embaixo. Quando você começa um brasileiro, você está num outro nível de competição. Está disputando o Campeonato Carioca, você sabe que se você não jogar nada, você vai para a final. Se você jogar um pouquinho, você ganha. Então é outra coisa, né? Outro nível de disputa, outro nível de competição. Falando do Tite... Esse Flamengo do Tite, versão 2024, pegou o Flamengo já na reta final de 2023, agora já começando 2024 com tudo, a Libertadores que começa para o Flamengo já na terça-feira contra o Milionários em Bogotá, na Colômbia. É o primeiro desafio aí na fase de grupos para o Mengão e um Flamengo que parece muito mais organizado do que com esses técnicos todos que eu citei. E eu só estou citando os técnicos estrangeiros, né? Porque também passou Renato Gaúcho, passou Rogério Ceni, posso estar esquecendo de mais algum. Dorival também passou. Talvez eu acho que desses nomes todos, o Dorival teve a melhor passagem. Organizou melhor esse Flamengo. Muito rápido. E foi muito rápido. E agora o Tite. Bruno Prado, que juntando pelo menos os estrangeiros, eu acho o Tite melhor do que todos esses citados aqui dos estrangeiros. Sim, é melhor. Acho que é melhor que todos que passaram aí nos últimos anos do Flamengo. Aí você vai... o flamenguista vai falar do Jorge Jesus. Eu acho o Tite melhor, eu particularmente, mas acho que aí dá para discutir. É um cara que dá para você colocar. Jorge Jesus é outro estilo, acho que é até um estilo que agrada mais o torcedor do Flamengo. É um estilo mais ofensivo, mais agressivo. É uma outra coisa, acho que o flamenguista... pelo que normalmente o torcedor do Flamengo, como ele gosta do time, ele, além das conquistas, claro, ele vai gostar mais do estilo Jorge Jesus do que Tite, mas é o único que, acho que aí tem uma comparação. O Tite é um treinador que foi buscar uma evolução, né? Porque o Tite, ele começa muito bem a carreira dele, é campeão gaúcho no Caxias, vai para o Grêmio, ganha uma Copa do Brasil contra o Corinthians aqui no Morumbi, jogando muito bem, e então ele começa a carreira dele, assim, de uma maneira muito forte. E aí depois ele cai numa situação que acontece com muitos técnicos brasileiros, aconteceu com o próprio Dorival Júnior também, que é começar a passar por vários clubes
e não consegui ficar muito tempo em nenhum. O Tite teve um período desde que ele saiu do Grêmio, até ele chegar ao Corinthians, na sua segunda passagem pelo Corinthians, que ele teve outra ali entre 2004 e 2005, e ele sai do Grêmio acho que em 2003, até chegar ao Corinthians em 2010, finalzinho de 10, início de 11. Então, uns 7 anos, ele ficou rodando em vários clubes. Ele passou pelo Palmeiras, passou pelo Atlético Mineiro, passou pelo São Caetano, que era um time forte na época, passou pelo Internacional, passou pelo próprio Corinthians, aí foi trabalhar fora do país, acho que ele trabalhou no Japão, nos Emirados Árabes. Então ele passou ali por 6, 7 clubes em 7 anos. E aí no Corinthians ele teve uma estabilidade, que além da competência, isso eu já falei várias vezes aqui, também no futebol brasileiro é importante você ter um pouquinho de sorte, você estar no lugar certo na hora certa. O Tite... no Corinthians ele chega na reta final do Brasileiro de 2010, ali não havia muita cobrança em relação a ele, como agora ele chega no Flamengo ano passado também numa reta final, só que logo no início de 11 ele perde pro Tolima na Libertadores. Ali, se ele fosse demitido ali, é possível que ele continuasse rodando em outros clubes. Aí do Corinthians, sei lá, vai pro Fluminense, aí fica 8 meses no Fluminense, vai pro Vasco, aí depois vai pro São Paulo, enfim, é o que vinha acontecendo na carreira dele. E ele sempre foi competente, mas aí foi a questão de alguém dar tempo e respaldo. E aí no Corinthians, com tempo, respaldo, no mesmo ano foi campeão brasileiro, depois Libertadores, Mundial, enfim. E aí foi... sorte, aí ele ganhou, porque sim. o Corinthians não demitiu porque não tinha dinheiro para pagar a multa. E aí ele ficou muito grande, né? Aí ele se credenciou para a seleção. Acho que tem outro momento importante de evolução na carreira dele, que é quando ele fica parado em 14, quando ele volta ao Corinthians em 15, aí dá para ver uma evolução do time dele com a bola. Os times do Tite sempre defenderam bem. Para mim, o Corinthians de 2015 é melhor que o Corinthians campeão do mundo em 2012. Era um time mais agradável de ver, um time que atacava melhor. Quem tiver curiosidade... procura ali, que é para comparar 2 campeonatos iguais. Os números do Corinthians no título brasileiro de 2011 e os números de 2015. Quem tiver uma curiosidade, dá uma olhada. Melhoram todos os aspectos. A defesa continua forte, continua com a melhor defesa, mas ele faz muito mais gols, faz mais pontos e ganha mais jogos. Então, quem quiser comparar a campanha de 2011 com a de 2015, vai ver nos números também a evolução do Tite com a bola, que era uma questão que ainda estava faltando. 2013 foi um ano que o Corinthians foi muito mal ofensivamente.